O que Luísa Sonza, Virgínia Fonseca, Felipe Neto, Gustavo Lima, Ludmilla têm em comum? Estão todos na lista PERSE, a lista dos sonhos de qualquer empresário brasileiro. Esse programa de retomada do setor de eventos, ele foi pensado, durante a pandemia para ajudar empresas que passaram ali por aquela fase de 2, 3 anos, fechado, com problemas, questão sanitária muito grave que nós enfrentamos. É um governo com a melhor das boas intenções, quem conseguiu sobreviver esse período, então nós vamos dar uma ajuda para que a pessoa consiga se reerguer. Foi uma lei controversa, começar que deixou de fora as empresas do Simples Nacional, que ao meu ver não faz sentido. Você é um pequeno, você tem que concorrer com empresas do lucro real e as empresas do lucro real terão isenções de tributos federais durante 5 anos e você que é do Simples Nacional não vai ter. Não faz sentido. Muitos bares, restaurantes tiveram que recorrer à justiça por estar no Simples Nacional para poder usufruir desse benefício. Mas, além dessas controvérsias, agora com a divulgação da lista pelo ministro Haddad, outra foi levantada. Esses influencers, uma galera que vem do digital, que triplicou seu patrimônio na pandemia, simplesmente tendo o direito de usufruir desse benefício. Você imagina não pagar imposto de renda, não pagar PIS/COFINS, o tanto de imposto que poderia ter sido arrecadado. Mas como é comum no Brasil, as leis elas são desvirtuadas. Teve cliente nosso que veio uma consultoria e ofereceu para ele utilizar a lei. Falou, não, você tem direito, você tem um KNAI de barracão aqui, que esse KNAI de barracão tá lá na lei, então você pode usufruir. Mas um KNAI de barracão, para guardar coisas referentes às festas, esse pessoal também que dependia dessa renda teve uma dificuldade. O barracão do meu cliente é para guardar farinha, não tem relação. Então falta profissionais sérios no mercado e muitas das vezes quando uma multa dessa vem, quando você é pego, ela é impagável. Então não é uma questão só de mau caratismo às vezes da pessoa, às vezes a orientação que foi passada é orientação furada. Por isso que você precisa ter profissionais sérios ali te orientando. É muito comum, apesar de ter chocado muita gente, quem é do ramo tributário está acostumado a ver esse tipo de coisa. Leis que são desvirtuadas, brechas que são encontradas, brechas que são antiéticas, que você sabe que não está correto, mas você prefere arriscar. O empresário prefere arriscar. Então, um total de 0 surpresas para o pessoal do tributário, mas a população como um todo se chocou e, de fato, são números que são absurdos, mesmo de se verificar, influencers aí comprando casas milionárias e lá com benefício fiscal do governo sem justificativa. Não tem justificativa para tal arbitrariedade. Então, o Haddad foi esperto em divulgar, apesar que não justifica todo o aumento de gasto, porque você tem as emendas parlamentares, você tem uma série de gastos, o presidente querendo comprar um avião de 1,5 bilhão. Então, assim, você tem uma série de gastos também que não está só ali na lista de benefícios, porque tem muita empresa que usufruiu do benefício, de fato precisava, e de fato foi útil para o país, e de fato gerou emprego, fez alguma coisa pelo povo. Agora, você querer justificar só nisso também não é por aí, Existem outros gastos que precisam ser cortados, mas foi uma jogada inteligente de mostrar também que não é só o governo que é corrupto, a população também, o povo brasileiro precisa mudar essa mentalidade de querer sempre ter vantagem. Apesar de existirem brechas na lei lícitas que você vai, que nem a questão do Simples Nacional não ter o direito. Para mim, é uma questão válida de você levar para o judiciário e brigar por isso, porque você está ali disputando com uma empresa do lucro real e não vai ter esse direito, de usufruir do PERS. Então, tem brechas, tem questões que precisam ser levadas à justiça. Mas não todas, tem brechas que nitidamente elas são ilegais, elas são imorais, mas nem todo mundo faz essa análise.